Meus irmãos e minhas irmãs, muito amados, Deus esteja no seu coração, na sua vida, para que juntos possamos, como irmãos e irmãs que somos, seguir vivenciando a santa palavra de Deus. Minha gratidão imensa a você e a todas aquelas pessoas que nos acompanham por este nosso canal. Muito obrigado a você que compartilha, que deixa seus comentários, que, entre aspas, perde tempo em nos ajudar a levar a palavra do Senhor a muitos outros corações. Muito obrigado a você que é inscrito, muito obrigado a você que a partir de hoje se inscreveu no nosso canal, muito obrigado a você que nos acompanha nas outras mídias sociais. Assim, unidos como irmãos e irmãs, fraternos como somos, vamos construindo o reino de Deus, alicerçados na Santa Palavra. Hoje, dia 10 de fevereiro, dia de Santa Escolástica, irmã de São Bento, nós somos chamados de novo a escutar o Evangelho de Marcos, a continuidade do capítulo 7, hoje dos versículos 24 a 30. Se você que nos acompanha tem percebido, o Evangelho de Marcos é aquela resposta à pergunta: quem é Jesus? E o capítulo 7, todo ele trata sobre a pureza e a impureza. Tenhamos presente que pureza e impureza é aquilo que o Evangelho de ontem dizia, é aquilo que sai do coração humano, não aquilo que entra. Não aquelas práticas ritualistas que o capítulo 7 no início falava, por exemplo, de como lavar as mãos, de como lavar os copos, as jarras. Repito, não estamos indo contra as normas de higiene e principalmente as orientações sanitárias. O que o Evangelho está dizendo é que nós não podemos nos ater a ritualismos e esquecermos do essencial, que é o cuidado com o ser humano. Queridos amigos, nessa passagem de 24 a 30 do capítulo 7 de São Marcos, está aquele episódio que um grande amigo diz assim que seja a, entre aspas, conversão de Jesus. Conversão de Jesus, ele precisava de conversão, não no sentido de pecado, pecador, mas a mudança de mentalidade. Marcos coloca bem claro isso. Nós não podemos nos esquecer da humanidade de Jesus, que era totalmente, não era um faz de conta. Às vezes nós nos atemos tanto à divindade de Jesus e acabamos nos esquecendo da sua humanidade. Ele é um ser humano completo, pleno. E nessa humanidade está a sua pertença ao povo judeu, a sua historicidade, não é mesmo? Então, ele era marcado, ele foi marcado por essas características. E na cultura judaica, um estrangeiro normalmente era chamado de cachorro. Veja só, cachorrinho, para usar a palavra do Evangelho. E essa mulher, que era pagã, Ciro-Fenícia, ela se aproxima de Jesus porque a filha dela estava possuída por um espírito impuro. Depois Marcos vai chamar isso de demônio, daquilo que divide, daquilo que é mal, daquilo que realmente afasta as pessoas do projeto de Deus e da pessoa de Deus. Mas ele começa dizendo que a menina tinha um espírito impuro. Ela estava marcada, massacrada, carimbada, tatuada com aquele jeito que a sociedade colocava de dividir as pessoas em cumpridores da lei e não cumpridores da lei. Pessoas que viviam sob o jugo da lei e pessoas libertas. E quando a mulher escuta Jesus falar, ou quando ela escuta
falar de Jesus, porque o texto diz que ele estava escondido, ele não queria falar com ninguém, ele estava em casa. Essa é uma outra característica de Marcos que nós chamamos de segredo messiânico. Ele não quer aparecer, mas esse jeito de Jesus agir, a maneira dele falar, dele pregar, dele se relacionar, faz com que as pessoas o reconheçam. E lá na casa a mulher chega, se coloca aos pés do Senhor e apresenta a sua situação. Ele, como bom judeu, vai falar, não por preconceito talvez, mas marcado pela sua cultura e até mesmo para mostrar que a salvação agora não é mais só para o povo eleito, mas é para toda a humanidade. E a mulher é insistente, ela diz: olha, realmente não dá para abandonar os filhos, mas os cachorrinhos comem as migalhas que os filhos derramam embaixo da mesa. Aí Jesus diz: porque pelo que você falou, Mateus vai dizer pela sua fé. Marcos diz: pelo que você acabou de dizer, pode voltar para casa. A tua filha está curada. O demônio já saiu dela. O mal, aquela mentalidade opressora que excluía todo mundo, isso ela já está livre. E o texto termina dizendo: ela voltou para casa, encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Mais do que esses exorcismos baratos que a gente vê por aí, que na minha opinião, na maioria são falcatrua, não estou falando contra a atitude do exorcismo. Pessoas sérias, pessoas preparadas, são pouquíssimas no mundo. Não é qualquer um que sai por aí gritando: sai Satanás. O exorcismo é uma oração herdada desde o catecumenato que deve ser feita para que as pessoas, você e eu, nós nos livremos do mal, sejamos protegidos do mal. Mas tem muita gente exagerando, colocando a culpa toda no demônio e esquecendo que muitas das atitudes nossas é que interferem e que acabam se tornando instrumento do mal na vida das outras pessoas. Então, meus amigos, que essas poucas palavras, que esses gestos, principalmente esse nosso tempo de parar e escutar a palavra do Senhor, nos ajude a seguirmos pelo seu caminho, fazendo o bem, libertando as pessoas e principalmente vivendo na essência que é o amor e o cuidado com todo ser humano.